E a entrevistada de hoje é a artista plástica Rita Gil. Rita, muito boa noite e seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Pietra. Boa noite a todos os telespectadores, aos meus amigos que estão assistindo, aos que não me conhecem, vão conhecer um pouquinho da minha história. Rita, a gente pode começar então pelo começo? A gente sabe que você tem uma profissão anterior à arte. Você pode contar um pouquinho melhor pra gente sobre? Na verdade, eu já comecei lá pelos 5 anos. A minha mãe guardou, depois eu guardei os meus cadernos de desenho. Então, eu já desenhava muito na escola, desenhava muito. E na escolha da minha profissão, eu escolhi arquitetura, que não deixa de ser arte, né? E eu trabalhei bastante com interiores. E nas obras de arquitetura de interiores, eu colocava muita cor. Eu tinha essa necessidade. Mas eu já, antes da arquitetura, eu já tinha feito alguns cursos de desenho, de pintura, mas eu interrompi durante o estudo da arquitetura. Depois eu trabalhei em Porto Alegre por 20 e poucos anos. Eu nasci em Gramado. Depois eu vou voltar um pouquinho. E depois voltei, no ano de 2000, eu voltei para cá. E entre a minha formatura de arquitetura e eu começar a trabalhar, eu fiz muitos cursos, muitos, de desenho, de pintura, de escultura, de gravura, de serigrafia, tudo que tu possa imaginar assim no campo das artes visuais eu fiz. E acabei escolhendo pintura e escultura. Aí depois, quando eu me aposentei como arquiteta, eu dediquei todos esses anos, desde o ano 2000 até agora, à minha arte. Que interessante, então a arte sempre esteve envolvida na sua vida. Sempre. E tu foi oficialmente depois de aposentada. E a gente sabe que atualmente Exato. tu tá com um novo projeto, não é mesmo? Se chama... Os Tons da Minha Infância. E tu pode contar um pouquinho melhor pra gente de como é que tu chegou nessa conclusão para esse tema? O que tu quer passar com isso? Eu trabalho sempre com memórias, porque a arte não é uma técnica. Técnica tu aprende. Qualquer um aprende a técnica de pintura, a técnica de escultura, tu aprende. Mas a arte em si é como um escritor, é como um poeta. Ela tem que passar alguma coisa para a pessoa. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim ou não passa nada. Aí vai depender do espectador, do que ele está vendo. E eu procuro sempre colocar, guiar o olhar da pessoa com o título da obra, senão fica solto, né? E eu prefiro que a pessoa veja o que eu estava sentindo naquele momento que eu fiz a obra. E eu já fiz as cabeças cheias de histórias, que eu falei sobre os campos de cima da serra, que são esculturas. Eu fiz o caderno de medidas, que foi sobre... A minha mãe foi uma modista aqui em Gramado, e eu trabalhei sobre as clientes dela, sobre os desenhos que faziam para os modelos, sobre os tecidos. Eu fiz uma grande mostra sobre isso. E essa agora, Os Tons da Minha Infância, eu me inspirei na minha infância, em mim mesma. Eu brincava muito, eu morava no final da Borges, lá perto dos bombeiros, não tinha calçamento, não tinha nenhuma infraestrutura, enfim. E a gente brincava na rua, brincava no vizinho e brincava muito de boneca. Então, a intenção dessa exposição, dessa mostra, é que os sessentões, né, que são os meus colegas, sessentões, vejam tudo o que eu expus, que não são só quadros, são os meus brinquedos. Eu me inspirei nos meus brinquedos, nas minhas brincadeiras, para fazer as obras, as pinturas. A minha inspiração para essa mostra veio da minha infância. Nesse quadro, que para mim é o principal, eu mostro aqui, ó, a camisa listrada, que era o nosso uniforme do colégio do Ginásio São Pedro, que hoje é o Cenecista. Se usava a camisa listrada com uma gravatinha e a saia plissadinha azul marinho. Então, me inspirei
E aqui os meus brinquedos, um cachorrinho que eu ganhei quando eu nasci. Enfim, aqui eu uso sempre o Espírito Santo iluminando o quadro, né, a obra. Uma boneca, que eu brincava com ela. Aqui tem um pedacinho de um vestido que eu fiz aos 11 anos, eu fiz o meu primeiro vestidinho. Essa era a foto tradicional do colégio, a foto com o globo, que a gente chamava. Aqui está a camisinha listrada, ó. O cachorrinho, esses aqui são tecidos das minhas roupas. Essa aqui era a minha merendeira. Então, tudo isso foi guardado pela minha mãe e eu continuei guardando, e agora eu senti necessidade de mostrar. E o pessoal que foi gostou muito, porque eu linkei a obra com o brinquedo. Então, as gavetinhas, aqui, ó, a camisa listrada, com um pedaço da camisa listrada, o livrinho do Cavalinho Verde, e em toda essa mostra tem brinquedos. Para cada obra eu montei um kitzinho com os brinquedos. Então, interessante que as pessoas vão lá para ver ao vivo, né? E a técnica do quadro é pintura em acrílico. Mas aqui, o que eu vou te dizer, é uma escultura, né? Que eu detalhadamente, cada detalhezinho foi pensado, não foi jogado. Rita, e de todas essas suas obras, todos esses seus trabalhos, qual foi o que mais te marcou e por quê? Pietra, é um conjunto de obras que surgem, elas surgem todas no mesmo momento, na minha cabeça, né? São os meus brinquedos que estarão sendo retratados e exibidos. É como se fosse um diário daquela menina, daquela criança que guardou por todo esse tempo. Então não tem uma preferida. Talvez seja essa que eu coloquei no convite, que é o uniforme do colégio, mas tem outras assim que eu mostro as crianças que brincavam comigo, os meus amiguinhos da rua. Tem outra que mostra a irmã que dava aula de piano, a freira. Outra mostra o meu vestidinho de festa. Então, são todos momentos meus íntimos, né, que eu coloco ali. Eu não diria que eu tenho um preferido. E, Rita, onde é que as pessoas podem admirar a tua mostra e o horário? A mostra está no Centro de Cultura Arno Michaelsen, junto à Secretaria de Cultura, que é ali bem no Lago Joaquim Rita Bier. Ela fica aberta das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30. E é gratuita? É gratuita, totalmente gratuita. Você tem algum pedido para fazer para as pessoas? Sim, as pessoas que visitarem, eu deixei um livro na porta da sala para as pessoas colocarem as suas impressões, o que acharam da minha poesia, digamos, que eu acho que foi uma espécie de poesia que eu fiz com as minhas obras. Então, que deixem ali o seu nome, a sua cidade e a sua impressão sobre a mostra. Rita, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui do programa da Gramado TV. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o Gramado Notícias de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos amanhã às 19h30 aqui na Gramado TV, na Poa Streaming e no canal 520 da NET, que passa por toda Rio Grande. Uma boa noite e até a próxima. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortênsias. Viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.